Em 2023, o setor de apostas esportivas online deve movimentar 12 bilhões de reais. E junto com este recorde no volume de recursos, cresce uma preocupação: a possibilidade de manipulação de resultados envolvendo juízes, atletas profissionais e até técnicos. Hoje, pelo Estatuto do Torcedor, o crime de contribuir para a fraude em resultado de evento esportivo pode ser punido com pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Mas o deputado Bandeira de Melo, do PSB do Rio de Janeiro, acha pouco. Ele propõe um projeto de lei que endurece essa punição. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Aberta. E eu gostaria de começar a nossa entrevista lembrando que o senhor foi presidente do Flamengo por 6 anos, então conhece bastante aí os meandros, aí principalmente do futebol, né? O senhor acredita que possa estar havendo algum tipo de manipulação em jogos de futebol? Olha, não é nem a questão de acreditar, né? Isso está acontecendo. Inclusive, chegou-se até a Série B. Então, essa é uma questão que está nos preocupando muito. Nós nos preocupamos muito com a lisura do futebol, com o equilíbrio das competições, e efetivamente alguma coisa tem que ser feita para interromper esse processo. E nós entendemos que o aumento das penas, para atletas, treinadores, árbitros, auxiliares e árbitros de vídeo, pode, de certa maneira, inibir, mas tem muitas outras coisas que precisam ser feitas. Precisa haver um monitoramento constante. Nós temos, inclusive, uma proposta de uma CPI para tratar do assunto, que foi proposta pelo deputado Felipe Carreiras, e com o meu pleno apoio. Então, acho que todos nós devemos, independente de qual seja o instrumento, todos nós devemos estar preocupados e devemos lutar para que o nosso futebol não tenha essa mácula. Qual seria a pena, no caso aí, de quem for flagrado adulterando o resultado? Olha, a pena varia, estabelecido pelo Estatuto do Torcedor, O que nós estamos propondo no projeto é que a pena seja aumentada de 1/3 até 50% da pena. Mas eu acho que essa é uma das medidas que pode ser tomada nesse processo, mas várias outras precisam ser tomadas, e acho que o principal é o monitoramento constante dessa atividade, dos jogos, para ver aonde, inclusive do movimento das apostas, porque quando você tem uma aposta que fora do usual numa determinada partida, você vê, por exemplo, uma quantidade de pessoas muito maior do que o normal está apostando, que vai acontecer um pênalti no primeiro tempo de uma partida, que foi o que aconteceu recentemente. Isso é sinal que tem alguma coisa errada. Certo. Em 2005 nós tivemos um escândalo que foi denominado na época da máfia do apito. Sim. Isso também influenciou nessa decisão do senhor de tentar endurecer a pena? Olha, essa de 2005 já tem bastante tempo, inclusive mudou o resultado do Campeonato Brasileiro, está na memória de todos nós, mas desde então que isso não era manchete, nos jornais esportivos. Mas agora, aparentemente, isso voltou. Eu acredito que principalmente por conta do grande movimento de apostas esportivas em sites estrangeiros, online, que estão acontecendo. Inclusive, você tem agora uma iniciativa no Ministério da Fazenda para organizar essa situação e tributar, porque esse movimento todo de apostas está passando longe dos cofres da Fazenda Nacional, dos clubes, dos atletas, de todo mundo que poderia e mereceria ganhar alguma coisa com isso. No futebol, a gente tem a chamada mala preta, que quando alguém recebe dinheiro para, de forma deliberada, perder, mas temos também a chamada mala branca, que as pessoas, os atletas principalmente, recebem dinheiro para se empenhar mais em campo. Esse tipo de favorecimento poderia ser considerado manipulação ou não cabe? Olha, a mala preta com certeza, porque se houver a comprovação de que um atleta está recebendo para perder o jogo,
né? Isso é uma manipulação clara. A mala branca é mais difícil porque, afinal de contas, o atleta estaria recebendo para fazer a obrigação dele, né? Ou seja, se esforçar para ganhar o jogo. Então eu acredito que seja mais difícil, mas acho que é condenável, né? Tudo isso tem que ser coibido e o nosso futebol tem que se dar o respeito. O senhor já ouviu falar de algum caso? Já presenciou alguma coisa do tipo? O senhor que ficou tantos anos no futebol, continua ainda envolvido um pouco de forma indireta, mas o senhor já ouviu falar de alguma coisa nesse sentido? Não, a gente ouve falar, no passado era muito comum, né? Manipulação de resultados, você tinha aqueles cartolas, né, que manipulavam através de... Isso daí faz parte do folclore, da história do futebol, né? Foi uma época, inclusive, que o futebol movimentava, né, muito menos dinheiro do que hoje, os atletas não tinham a condição financeira, né, que tem hoje e era comum. Tudo isso está nos livros de história do futebol, né, casos de suborno de atletas e de árbitros. Mas isso daí parece ter ficado no passado. Durante os 6 anos que eu tive no Flamengo, eu não soube de nenhum caso e é claro que as pessoas me conhecendo, ninguém ia procurar o Flamengo para nenhum tipo de ação como essa. Continuando ainda dentro do futebol, mas mudando um pouco de assunto, a sua gestão lá no Flamengo trouxe resultados fiscais, resultados financeiros positivos. São números positivos que o senhor trouxe naquela época. E parece que o senhor agora tem uma ideia de tentar trazer isso para o futebol, né, por meio da criação da Frente Parlamentar para a Modernização do Futebol Brasileiro. Como é que é essa iniciativa? Olha, essa iniciativa ela tem uma origem exatamente na nossa administração no Flamengo, né? Eu, quando assumi o Flamengo, no meu discurso de posse, eu falei, o Flamengo tem um passivo financeiro enorme, mas tem um passivo ético e moral que é maior do que o passivo financeiro. E nós vamos fazer todos os sacrifícios possíveis para resgatar esse passivo. O que era esse passivo? O Flamengo não pagava em dia, atrasava 3, 4 meses de salário, né? O Flamengo não recolhia os impostos à Fazenda, né, que retinha dos salários dos atletas, né? O Flamengo não cumpria compromissos de, por exemplo, de rescalonamento de dívidas que fazia com atletas. O Flamengo não tinha credibilidade, por isso ele era rejeitado por jogadores, por treinadores, por fornecedores e por financiadores. Isso tudo nós conseguimos mudar com uma administração responsável, uma administração austera em que nós fizemos muitos sacrifícios. E eu agradeço muito a torcida do Flamengo, que teve paciência, né, para esperar 4, 5 anos para que a gente pudesse voltar num outro patamar. E o senhor agora não mais como dirigente, mas como parlamentar. Como que essa frente pode ajudar os demais clubes brasileiros? Pois é, o Flamengo tinha 40 milhões de torcedores para dar exemplo. No Brasil nós temos mais de 200 milhões de pessoas apaixonadas por futebol e que tem no futebol o seu principal ponto de contato com a realidade. Estou falando de crianças, de jovens, de pessoas humildes. Então o objetivo da frente é estudar medidas de modernização em que o futebol possa ser um exemplo, que o futebol possa ser encarado como uma política pública, como um vetor para levar à nossa população educação, cidadania, boas práticas, e com isso vai aumentar a credibilidade do futebol e eu acredito que vai ser melhor, inclusive, para o desenvolvimento dos negócios. Certo. A legislatura está só começando, mas o senhor já tem algum tipo de tratativa com os parlamentares, com os presidentes dos clubes também? Já tem alguma movimentação? A movimentação, que inclusive deu algum trabalho, né, foi no sentido de conseguir as assinaturas. Nós precisávamos de 198 assinaturas para instalar a frente, mas acabamos conseguindo 230, né, e isso evidencia que muitos parlamentares de diversas correntes ideológicas estão interessados na modernização do futebol brasileiro, estão interessados que o futebol seja um bom exemplo. Aí, a partir
né, desse fato, né, muito auspicioso de conseguir as assinaturas, nós vamos instalar a frente agora e aí vamos começar com as audiências, vamos tratar de todos os assuntos relativos ao futebol, alguns que estão na ordem do dia agora, como as sociedades anônimas do futebol, como a formação de ligas, né, violência nos estádios, a questão da legislação esportiva, inclusive, né, o que pode ser feito para aprimorar a legislação esportiva, para modernizar a governança dos clubes e das entidades de administração do esporte. Tudo que a gente puder imaginar para tornar o nosso futebol mais atrativo, tanto do ponto de vista esportivo quanto do ponto de vista econômico, nós vamos tratar lá na frente. O senhor acha que os clubes estão numa posição boa atualmente? O senhor acha que ainda precisa melhorar? Olha, eu acho que a administração do Flamengo, ela, de certa maneira, ela deu um bom exemplo, né? E alguns outros clubes, né, começaram a seguir o nosso caminho e já estão tratando do futebol assim de uma maneira mais responsável. Nós conseguimos também, na época, a aprovação da lei do Profut. Né? O Profut é um programa de refinanciamento de dívidas, mas que obriga os clubes a cumprirem determinadas contrapartidas de boas práticas gerenciais. Por exemplo, não praticar apropriação indébita, por exemplo, não reeleger seus dirigentes eternamente, né? O dirigente também não pode deixar dívida para o seu sucessor. Tudo isso já consta do Profut. E eu acho que foi uma vitória. E isso influenciou muitos clubes. Mas acho que ainda falta muita coisa ainda para a gente caminhar no sentido da modernização do futebol. Por exemplo, na área de responsabilidade social, ambiental, né, coisas que já na Europa, por exemplo, na Alemanha, por exemplo, a responsabilidade ambiental já é uma obrigação dos clubes. É o chamado fair play ambiental. No Brasil não chegou nem o fair play financeiro. Né? Então nós podemos também tratar de todos esses assuntos. Né? A sigla ESG, né, que significa, né, meio ambiente, social e boa governança, né, em inglês, já é uma realidade no meio empresarial brasileiro. Por que não pode ser no futebol? O programa está chegando ao fim, eu agradeço pela participação, deputado. Espero que o senhor possa voltar em outras oportunidades aí, quando a frente já estiver mais avançada, para a gente tratar das questões do futebol que tanto interessam aos brasileiros. Vai ser um prazer, né, divulgar as ações da frente aqui na TV Câmara para todo mundo participar. E está chegando ao fim o nosso programa. Para saber mais sobre o processo legislativo, acompanhe as redes sociais da Câmara dos Deputados: Instagram, TikTok, YouTube, Twitter e Facebook. Obrigado pela audiência e até a próxima.